perto da UPA e escolas, farmácias, supermercados. Chega na Pires Imóveis, o atendimento é dos buenos, lugar perfeito em Camaquã para comprar o teu terreno. Marco Pires Imóveis, tradição e confiança. A Mix Bebidas oferece a você todo o material necessário para a realização do seu evento. Os melhores preços da cidade e atendimento diferenciado. Pensou em realização de festas e eventos? Mix Bebidas é a solução. Contamos também com plantão no 81160249. Mix Bebidas, fazendo a sua festa ficar ainda melhor. Teleentrega 3692-2783 ou 3671-5766. Capitão Adolfo Castro, número 500. O frigorífico Boi Bom trabalha com animais selecionados para levar até a sua mesa o que há de melhor em carnes e cortes. Empresa camaquense que segue padrões de qualidade. Peça carnes do frigorífico Boi Bom no supermercado ou açougue de sua preferência. Entre em contato e saiba como ter a qualidade do frigorífico Boi Bom em seu estabelecimento comercial. Frigorífico Boi Bom, do campo para a sua mesa. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Filezinho de frango Sassami, Nati e QF o quilo, 14,49. Batata congelada Bint, 2 quilos, 12,49. Bebida láctea Pialac, 900 gramas, 13,99. Ofertas disponíveis no Roxo Centro de Compras até quinta-feira, dia 29 de julho. Aproveite! Viva a vida acusticamente! Agora na Acústica, papos e receitas. Informação, descontração, culinária simples e descomplicada. Papos e receitas com Mari Vicente. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um programa Papos e Receitas aqui na Acústica FM. Se você quiser assistir o nosso programa em vídeo na sua Smart TV, se inscreva no canal da Acústica no youtube.com.br/acústicafm ou em facebook.com/acústicafm e acompanhe o programa também em vídeo. Mas se você quiser enviar uma mensagem de áudio, vídeo ou texto, o nosso WhatsApp é o 51986369700. E tem ainda o aplicativo Acústica que você baixa e curte em qualquer parte do mundo. Nas redes sociais, siga @acústicafm. O Papos e Receitas de hoje começa com o oferecimento de PC Informática, Você Precisa, a Gente Tem, e Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Eu vou iniciar esse programa, Valesca, agradecendo um presente que eu recebi, tu também recebeste, né? Que foi esse mimo, gente. Eu consigo mostrar, Valesca? Consegue, sim. Esse mimo que veio lá da Bia Barbosa, olha que delícia, são palha italianas. Quem não conhece, é um doce maravilhoso. Tô apaixonada. À base de leite condensado, uma delícia. E a Bia carinhosamente nos enviou, porque a Bia, Valesca, ela tá lá no perfil novo dela do Instagram, ela tá fazendo uns vídeos de receita muito bacanas, ensinando a galera que não tem muita habilidade, né, Valesca, que nem uma amiga nossa. Não sei quem é. Ela tá ensinando a galera a cozinhar. Inclusive, a Bia vai vir num programa aqui conversar com a gente sobre isso, logo, logo. Né? Aguardem que a Bia vai estar aqui com a gente, tá? Bia, brigadão, adorei, eu amo palha italiana e já tô louca pra experimentar. Eu também, muito obrigada. É bom deixar claro como eu sou a produtora do programa, também tem que ganhar esses mimos, né, Mari? Hoje ela foi readmitida, gente, que de vez em quando eu demito ela, de vez em quando eu chamo ela de volta. Eu sou hoje chefe do papo, tu é chefe das receitas, a gente já tem esse acordo? Sim, hoje ela tá on, tá? Hoje a Valesca tá on. Gente, no programa de hoje, o assunto é sério. É um assunto muito importante, que muita gente tem falado hoje em dia, que é a volta às aulas pós-pandemia. Eu tô falando pós-pandemia, já tô considerando que a pandemia tá acabando, Valesca, porque vai acabar logo, logo, se Deus quiser, né? Tá todo mundo aí se vacinando, já aproveito para convidar o pessoal que não voltou para a segunda dose, vai lá, faz a segunda dose, é muito importante, tá? Não adianta fazer só a primeira, então vamos lá, pessoal, tem muita gente que ainda não se vacinou, né?
Vamos lá. E a gente sabe que essa semana é uma semana de férias escolares aqui em Camaquã, no estado, enfim. E na semana que vem, as aulas devem retornar. E eu convidei para estar aqui conosco hoje a Kellen Silva, que é professora já há alguns anos em Camaquã, e também o psicólogo Enio Júnior, que tem o CRP 0723007. E eles vão bater um papinho aqui com a gente sobre esse assunto de volta às aulas. Quero dar as boas-vindas. Kellen, muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Esse encontro é tão importante para que as pessoas também estejam atualizadas de como isso está acontecendo, né? Esse suposto retorno, como tu falaste, que é o que a gente espera que realmente aconteça de maneira bem tranquila, mas sabemos que é um caminho a ser traçado ainda, a ser trilhado em diferentes cenários que a gente vai viver nesse início agora. Isso mesmo. Muito obrigada, Kellen. Júnior, muito bem-vindo. Finalmente aceitou meu convite. Ele é muito difícil, gente. Um rapaz com agenda muito lotada, e essa parte é verdade, ele tem agenda lotada. Não que ele não seja difícil, né? Não sei. Mas eu tenho convidado ele algumas vezes. O Júnior é sempre bastante atarefado, graças a Deus, né, Júnior? Mas hoje conseguiu nos dar a honra da presença dele, aí nos colocou na agenda e está aqui com a gente. Vamos bater um papo bem bacana sobre essa questão da volta às aulas, Júnior. Bem-vindo. Joia, obrigado, ouvintes que estão ligadinhos aí. Vai ser um momento de esclarecer também, trazer amenizar algumas expectativas que são centrais aí neste assunto, envolvendo a volta às aulas, comportamento psicológico, né? Tanto de famílias quanto alunos, o que eles esperam, desejam. Acho que vai ser uma troca de ideias bem crescente para nós. Isso mesmo. Eu quero começar, então, com a Kellen. Kellen, há quantos anos tu já está em sala de aula? Então, eu sei que é uma pergunta meio reveladora, mas é muito importante. Não, mas é com muito orgulho, porque foi realmente uma profissão que eu escolhi. E eu sempre digo que, independente de algumas situações que eu já estive em outros cargos, eu sou professora. Eu estive diretora, eu estive supervisora, eu estive coordenadora, mas eu vejo que já se passa de 20 anos nessa área do magistério e posso falar assim com bastante tranquilidade que realmente foi algo que eu escolhi. Muitas mudanças aconteceram nesse tempo para melhor, sim, e outras a gente se acostuma, não é? Mas essa pandemia jamais foi vivida durante esses anos todos de magistério. Assim, a gente comenta entre colegas, nunca esteve num tempo em que nós parávamos, a escola parava, porque tivemos, né, dentro desse cenário, alguns meses, alguns dias lá no início da pandemia, sem saber o rumo a tomar. Tanto o Estado, como o município, como o privado, foi toda uma organização. Então, dentro desses 22 anos de magistério, eu vejo uma caminhada que foi bem intensa de aprendizado nesses quase 2 anos agora, né? Que a gente vê isso. Mas é bem gratificante, tirando essa parte da pandemia, que agora a gente está se adaptando, como mesmo tu falaste e conversando antes, porque são também medidas que a gente vai tomando, são atualizações que vamos fazendo, mesmo dentro desses 22 anos, como qualquer outra profissão. Nunca se para, ou pelo menos não se deve parar de se atualizar, de fazer formações, de trazer atualizações para dentro do trabalho da gente. Kellen, eu quero falar sobre a questão da dificuldade tecnológica. Claro que no teu caso, eu acredito, a gente mais ou menos é da mesma faixa etária, a gente já tem essa familiaridade com a tecnologia, né? Desde sempre, digamos assim. Eu lembro que ficou uma coisa normal tu trabalhar com um computador quando eu tinha, sei lá, 18 anos, né? Até então não era tão normal assim. Mas a gente sabe, provavelmente tu tenha colegas, né, que estejam aí perto de se aposentar, inclusive, pessoas de mais idade, e que certamente tiveram grande dificuldade com essa questão da tecnologia, né? Do online. Hoje em dia se ouve muito termos que não se ouvia, o Meet, né?
as reuniões via Skype, Messenger, enfim, todas essas plataformas que foram se criando e para que o pessoal fosse, né, não perdesse o contato, digamos assim, entre escola e estudantes. Como que foi para ti essa adaptação? Exatamente. Posso falar por mim e pela consideração do relacionamento entre colegas também, não é? Porque foi tudo muito rápido. Ao mesmo tempo que nós esperávamos lá no início, a escola vai parar por uns dias para ver como isso vai acontecer. E de repente foram 15, de repente um mês. Olha, a gente vai fazer uma reunião online, já se começaram, né, as reuniões online, que para nós ainda era uma novidade. Eu digo nós, essa rede de magistério, não é? Com todos os ensinos online, como eu disse, assim, essa questão que eu já tive uma experiência de ensino à distância, trabalhei numa instituição, e quando lá atrás falavam que era um caminho sem volta, realmente hoje é um caminho sem volta. Posso dizer que graças a Deus, porque considerando que as pessoas aproveitem para se atualizar, para se modernizar, a tecnologia traga benefícios para isso. Eu não tive, como tu falaste, assim, na minha realidade pessoal, tanta dificuldade. Mas tem muitos colegas, muitos profissionais que não estavam acostumados com essas ferramentas, não é? Até receber um e-mail era mais complicado, ou de repente, me manda xerocado isso depois. Não, mas já está no teu e-mail. Alguns colegas, sim, alguns profissionais também. Era o costume aquele de ter tudo no papel, né? Muito, isso. E a gente teve que adquirir algumas ferramentas, não é? Pessoas que não achavam tão importantes ter uma internet mais qualificada dentro de casa, porque começou o home office, e ao mesmo tempo foram adequações também de custos. Fazendo um parêntese, né, gente? O custo da internet é todo de vocês, sim, né? Sim. Eu vou fazer um parêntese aqui, Kelly, justamente para falar sobre isso, assim. A gente ouve muito, principalmente com essa facilidade de se falar o que quiser nas redes sociais hoje, sim, né? A gente ouve lê duras críticas ao magistério. Nossa, eu fico doente quando eu ouço ou quando eu leio alguém escrever assim, esses professores só estão em casa, não estão trabalhando, né? Não fazem ideia do que é a dificuldade, né, Kelly? Como tu disseste, para ti não foi difícil, mas certamente... Até porque, só para complementar essa questão do não faz nada, eu acredito que seja uma interpretação errônea por achar que, como nós estamos em casa, temos todo esse tempo para fazer. Então, a gente até vai além do horário que se compromete. Certamente. Certo? Porque é um momento diferente também para os alunos. É um momento diferente para todo mundo. Então, se a gente não colocar uma regra, mas acredito eu que, graças a Deus, estamos retornando para um momento diferente agora, a gente ficaria praticamente 24 horas. Dentro dessa tecnologia que é hoje WhatsApp, reuniões online, não é? Sim, o meu filho, por exemplo, ele estuda numa escola estadual, agora está indo para o IFE, mas por enquanto segue numa escola estadual, no ensino médio. E até então, antes das férias, eles tinham aula, um grupo tinha aula uma semana, a outra semana ficava em casa. E o que eu percebo é que a mesma professora, ela tem que dar atenção para tudo isso o tempo inteiro. Deve ser. Né? Então, deve ser. Por exemplo, a minha rotina na minha casa é uma, a rotina do colega dele é outra, da professora é outra. Aí cada um quer falar no seu tempo, na sua rotina. Imagina a vida dessa professora. Eu, sinceramente, não consigo mensurar a dificuldade que deva ser. E mais o custo, né, Kelly? E eu vejo, sim, o custo que é totalmente nosso, né? Temos algumas escolas que dispõem, dentro da rede onde eu trabalho, uma internet, se tu quiseres ir até a escola, mas tem toda essa questão da proteção, do risco, do número de pessoas, enfim, né? É todo um sistema. Mas o que eu me refiro também à parte engraçada disso tudo é o que nós, enquanto colegas, debatemos, assim, meu Deus, eu nunca fiquei de frente para uma câmera e agora é seguido, né? E tem todo um cenário que como tu falaste, do dia a dia da família, é o cachorro passando, é o filho batendo porta. Com certeza. Tu não tem uma estrutura para isso. E teve que se adequar em menos de 15 dias, não é? E o pessoal da rede estadual mesmo, que tem
praticamente, eu acho que ao vivo, e como tu falaste, essa questão, o professor está disponível para o aluno que ainda escolheu ficar em casa e mais os alunos que vão à escola. Então, esse professor é único, mas ele atende as 2 turmas. Então, a gente vai se adequando, né? Sem dúvida. Vai fazendo realmente avaliações desse trabalho, fazendo alguns ajustes para que tudo dê certo, sim. Mas que é novidade para todo mundo, E dificultador também, né? Sim, porque não é todo mundo que anda junto, né? A família, a escola e o grupo de colegas não consegue ser um conjunto neste momento em função de vários fatores. Até o fator, se a gente for considerar, o Enio pode falar sobre isso, depois vai falar com certeza, ele tem uma visão do privado, né? Eu tenho uma visão do município. Tem colegas que eu convivo com colegas que são do estado, então cada região, cada localização, cada cenário é diferente. Sem dúvida. Mas a educação é única. Claro que sim. E fora das suas instituições de ensino, essas pessoas convivem entre si, sim, né? Tem que levar tudo isso em consideração. Júnior, antes da gente começar a falar, então, sobre os alunos em si, a volta às aulas, eu quero falar justamente da saúde mental do professor num cenário desse. O que a gente pode esperar, o que eles... Eu até anotei aqui agora que a Karen estava comentando sobre os aspectos que o ensino online criou como cenário, né? Reconhecer o aluno dentro de casa, né? Que bem ou mal, dentro dessa complexidade assim, do ensino híbrido, ou mais precisamente do ensino online, eu hoje trabalho dando suporte socioemocional para 39 escolas. 40 escolas, vamos arredondar para 40 escolas. Tá? Sendo que essas escolas elas são de ensino particular. Né? Então, eu escutei durante esse 1 ano e meio, 2 anos, vindo, né, desse cenário pandêmico aí, do que ia vir de 2019, o que esperaria 2020, e aí chegou 2020 e tudo foi um enrosco de expectativas. Professores que não tinham intimidade com a tecnologia assumiram essa identidade, né? Acho que é evidente a desacomodação, né? Sair daquela zona de conforto, embora fosse algo maçante, assim, nossa, tô cansado já. Algo importante, né? Já é outubro e normalmente as escolas pedem palestras, que é a sobrevida. Eu dei o nome de sobrevida, né? Eu tenho uma carreira aí desde 2013 que vem palestrando por escolas aí, e eu já peguei esse know-how de em setembro, outubro, normalmente as escolas pedem uma sobrevida, que é fazer uma exatamente, né? Olha, dá uma carguinha nessa pilha para chegar até dezembro. Nos professores, né? Nos professores, exatamente. Então a gente percebeu que se estava cansado da aula, nossa, que legal, vamos fazer aulas online agora que vai ser em casa. Aí quando surgiu, olha, professor, você vai ter que trabalhar assim, assim, assado, vai ter que fazer um cenário. Isso foi pedido automaticamente quando o professor foi sentindo essa necessidade, né? Então, um cômodo da casa começou a ser uma sala de aula, o cenário de trás acabou tirando um cabideiro dali, acabou tirando uma porta de roupeiro, serviu de lousa, enfim, né? Você acabou tendo... O quanto a pessoa teve a vida invadida, né? É uma desacomodação naquilo ali, né? Sim, a privacidade, sim. né? Até foi um assunto em questão que eu trabalhei recentemente com alguma escola sobre essa privacidade, né? Ausente. Não só do professor, mas o professor acabou entrando na sala dos seus alunos, na casa dos seus alunos. E talvez por esse impacto, eu até anotei aqui algo de observação, o professor teve a nítida impressão de, nossa, então por isso que o fulano é assim na sala de aula. Só fazer um parênteses assim, como eu falei, eu trabalho na rede municipal, né? E nem sempre a gente tem acesso, a gente entende-se um pouco pelo bairro, pela região, mas isso fez com que a gente também fizesse uma leitura desse aluno e entendesse melhor até, um dos aspectos positivos, entendesse o porquê desse aluno ser
como ele era lá na sala de aula, entender algumas situações que esse aluno passa ou que não passa, na verdade, né? E claro que a gente sabe que tem ainda essa questão do comprometimento da família com esse aluno em sala de aula. Que daí, como ficou dentro de casa, nessa situação que eu digo, nesse cenário, algumas famílias realmente viram que o compromisso da escola é junto com ela, é junto com a família, senão não caminha. Sem dúvida. E isso é uma questão importantíssima que a Kelly comenta. Eu tive evidências ali de um professor dizendo assim, fulano, desce do cavalo e vai assistir a aula. Mas, professor, eu estou online aqui. Atrote no seu cavalo. Porque Imagina. era cômodo estar em casa também, né? Então, o professor, por um outro lado, soube dar uma identidade mais apropriada a por que um aluno rende mais, por que o aluno rende menos, ou até mesmo entender uma superação de um aluno, como esse aluno se transformou em aula online. Em aulas online, talvez tenha tido também efeito positivo para aqueles alunos introspectivos. Sim, né? com dificuldade de porque ali eles se relacionamento. sentiram na sua zona de proteção, né? Que é estar em casa, no seu quarto, Se enfim. expressar, né? Mas que houve uma desacomodação nesse aspecto social e emocional do professor versus aluno e vice-versa, com certeza teve esse impacto, né? De que, nossa, minha privacidade, agora esse cômodo do meu apartamento, esse cômodo da minha casa, eu vou ter que torná-lo inabitável. Ele é para dar aula, né? Ele é o meu cenário. Meu escritório. Né? Como também professores, como a Kelly comentou, com ferramentas digitais, professores tiveram que se familiarizar muito em termos de tecnologia. Jamboard, Kahoot, Meetminter são ferramentas de apropriação para dar uma aula mais atrativa. É desinteressante, a gente entendeu que é desinteressante o aluno estar ali na sala de aula online, mas é interessante o aluno estar jogando. Entendi. Entendeu? Então, aí houve essa parte de aprimorar, assim, ok, eu tenho que trazer o aluno para esse acesso, tornar ele prazeroso, porque o aluno tem esse prazer de estar jogando o seu joguinho online, mas com a mesma ferramenta que ele pode estar tendo aula. Então a gente teve também que dar essa moldada de trazer atrações, algo interativo, interessante ao mesmo tempo, que provocasse o emocional positivo no aluno em casa. Gente, nossa, esse assunto é muito bacana. A gente ainda vai falar bastante no próximo bloco, mas agora eu preciso mostrar para vocês uma receita que eu tenho certeza que todo mundo vai parar o que está fazendo e vai providenciar. Valesca, sabe o que é? Bolinho de chuva. E assim, vou ensinar uma receita muito fácil, muito prática. Eu acho que alguém poderia, inclusive, lá na cozinha, providenciar um bolinho de chuva para nós. Tu não acha? Também. Assiste aí, pessoal da redação, assiste a receita, vai lá, faz o bolinho de chuva e traz para nós, né, Valesca? Não sei se vão me obedecer, mas enfim, o pedido tá feito. Vamos lá. Gente, a receita que eu vou ensinar para vocês agora é um bolinho de chuva muito rápido e muito fácil de fazer. Aquele que quando tá fritando se vira sozinho, é esse aí que a gente vai aprender. Vamos aos ingredientes? 1,5 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, 2 ovos, 1 pitada de sal, meia colher de sopa de fermento químico, 1 xícara de água. Gente, como eu falei, esse bolinho é muito fácil de preparar. Lembrando que na nossa receita não vai nenhum tipo de gordura, porque ele vai ser depois frito e aí para a gente não ter uma gordura em exagero, a gente não coloca nenhum tipo de gordura na massa. Eu vou misturar os secos e vou dar uma leve batida nos ovos. Logo após, misturo esses ovos nos secos e vou colocando a água de acordo com a necessidade. Eu tenho que tomar cuidado para minha massa não ficar muito mole, mas ela também não pode ficar muito dura, porque senão a gente vai ter dificuldade na hora de fritar. Ok? A gente vai adicionando água e vai cuidando até chegar no ponto certo.
o nosso bolinho de chuva já tá pronto. E para acompanhar, eu fiz aquela misturinha clássica de açúcar com canela que deixou o nosso bolinho delicioso, né? Aquele toque final. Agora a gente vai ver. Gente, olha só que delícia. Quem tá em casa, eu preparei então um pratinho aqui com os bolinhos e polvilhei com a misturinha de açúcar e canela. Vou abrir um deles. Quem está vendo pelo vídeo consegue ver que ele fica bem assadinho, ou frito, ou chamemos como quisermos, tá? Mas ele fica completamente cozido por dentro, né? Não fica aquele bolinho cru, enfim. E uma massa muito fofinha, muito gostosa, uma excelente opção para acompanhar aí o nosso café da tarde. Espero que vocês tenham gostado. E se por acaso alguém resolver fazer a receita, gente, a gente aceita aqui degustar, né, Valesca? Pra ver se ficou bem feito, né? Com toda certeza, que a gente né? tem um padrão, então Sim. a gente precisa saber se tá bom. Se tá no ponto certo, né? Sem dúvida. Pode trazer aqui. Os convidados vão cozinhar também? Como é que é? Sim, numa próxima. Gente, o programa de hoje ele tem o apoio de PC Informática, que tem muito mais do que equipamentos de informática. Acesse o site e confira. pcinformática.info. E na Pata Negra Empório Gourmet, você encontra produtos a granel, vinhos e cervejas, cestas e presentes. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E o telefone lá da Pata Negra é o 519-9362-5460. E atenção que tem sorteio. Quer ganhar um óculos solar da Ray-Ban? Participe da Promoshare de aniversário da Ótica Ponto de Vista 30 anos. Acesse facebook.com/acústicafm, curta, comente Eu Quero e compartilhe a publicação. O sorteio será neste sábado no programa Esquina Democrática. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Você está ouvindo Papos e Receitas. Oferecimento PC Informática e Pata Negra Empório Gourmet. Faça o seu cadastro em nosso portal acusticafm.com.br. Fique bem informado e ainda concorra a prêmios. Acústica e a hora certa. 3h33. Na PC Informática você encontra tudo que precisa para sua casa e sua família. Visite o nosso site pcinformatica.info e conheça todos os nossos produtos. Agora, se você precisa de assistência técnica, ligue para nós. Temos profissionais capacitados e estoque de peças, tudo para agilizar o nosso serviço. PC Informática tem muito mais do que informática. Rua Major Crescêncio de Souza, número 93. Telefone 3671-6565. Sensacional, é barato demais. Super Saldão Ouro Preto. São saldos e pontas de coleções passadas a preços incríveis. Tudo a R$10 e R$20. Confecções femininas, masculinas, juvenis, infantis e para bebês. Super Saldão Ouro Preto. O tempo todo, mais mercadorias sendo separadas para a loja. Ouro Preto. Uma grande loja com preços inacreditáveis. Tudo a R$10 e R$20. Na rua Zeca Neto 970, no centro de Camaquã. A Metalúrgica Schwalm vai ajudar você a reduzir o valor da sua conta de luz em até 95%, com painéis solares da WEG. São mais de 500 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora, instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Ligue 51999992903 ou nos visite em Sertão Santana. Tem mega promoção na Uniaselv. Até 31 de julho. Você que tem 35 anos ou mais e ainda não iniciou sua graduação ou quer realizar outra, a Uniaselv te oferece 50% de desconto até o final do curso. Isso mesmo, 50% de desconto para você que tem 35 anos ou mais. Polo da Serve em Camaquã, Tapes, Cristal, Cerro Grande do Sul, Amaral Ferrador, Arambaré e Encruzilhada do Sul. Em breve, Polo em Dom Feliciano e Sertão Santana. 50% de desconto é na Uniaselv. Uniaselv.
Olhar para o futuro é garantir um mundo melhor para novas gerações. Ao adquirir placas de energia solar da WEG, você está contribuindo com a preservação do meio ambiente, para que o mundo seja ainda mais verde. Seja exemplo para seus filhos, utilize energia solar em sua casa, comércio ou agronegócio. Faça uma simulação gratuita e veja o quanto você pode economizar nos próximos anos. CIS Equipamentos Agrícolas e Energia Solar. Mais informações pelo WhatsApp 984449300. Sua empresa precisa aumentar o faturamento? Que tal ter uma loja virtual e começar a vender os seus produtos pela internet de forma rápida e prática? A Ipum Web Agência Digital pode te ajudar. Tenha uma incrível loja online totalmente personalizada, treinamento e suporte completo. Não fique de fora. Comece a vender pela internet e faça parte do mercado que mais cresce no Brasil. Ipum Web, a sua agência digital. O casamento da Bruna estava cheio de sorrisos. Dela, do noivo, da família e da dona Jacira, que conseguiu abrir sua confeitaria a tempo de atender ao casamento. Esse final feliz só foi possível porque na cidade da Bruna e da dona Jacira, a Lei de Liberdade Econômica já foi implementada, permitindo a abertura de empresas de baixo risco, sem a dependência prévia do alvará, a contratação de empregados de maneira mais rápida e muitos outros benefícios para o comércio e para toda a cidade. Com a Lei de Liberdade Econômica é assim. Mais liberdade e menos burocracia para empreender e gerar empregos. Verifique como está a lei na sua cidade. Saiba mais em gov.br/liberdade econômica. Lei de Liberdade Econômica. Mais do que uma lei. Benefícios para todos. Adote as medidas de proteção contra a Covid-19. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Escritório de contabilidade especializado em perícia contábil, auditoria, consultoria e escrituração contábil. Faça sua declaração de imposto de renda conosco. Alexandre Valoski Soluções Contábeis. Fone 51-98920-7286. O Mercado 24 Horas é uma nova experiência de mercado. Primeira loja Smart 100% autônoma do Rio Grande do Sul. Para realizar suas compras, baixe o app na Play Store ou Apple Store. Cadastre-se no aplicativo e faça seu login. Selecione a opção Abrir Porta e aponte o QR Code gerado para o leitor ao lado. Após ouvir o bip, você está liberado para entrar. Rápido, prático e sem filas. Mercado 24 Horas. O primeiro mercado 100% autônomo do Rio Grande do Sul. Afubra! Descubra na Afubra! Presentes pro paizão abrir aquele sorrisão! Seu pai vai gostar de ganhar o Nokia 5.4 NK025. Nas lojas Afubra só 12 de 199,40. E que tal o Motorola Moto G9 Play 64 GB pro papai? Nas lojas Afubra só 12 de 159,50. E tem caixa JBL Gol 3 preta por 12 de 26,90. Afubra, sempre com você no Dia dos Pais. Afubra! Você que está pensando em vender o seu veículo, venha para o Véu Chevrolet. Compramos veículos seminovos de qualquer ano, modelo e marca, com excelente avaliação e pagamento à vista. Faça o melhor negócio na Uvel Chevrolet. Toda a linha Chevrolet 0 km e seminovos multimarcas, com a primeira parcela só para novembro. WhatsApp 53 3026 3900 ou acesse o site uvel.com.br. Em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. Na Super Quarta Magalu tem iPhone Day. iPhone XR 64 GB em 24 vezes sem juros no cartão Luiza. E tem mais. iPhone SE 64 GB 24 sem juros no cartão Luiza. R$ 120,80 por mês. Aproveite e proteja seu iPhone com o seguro roubo e furto. Magazine Luiza, a número 1 do Brasil. Acústica! Estamos de volta com o programa Papos e Receitas. Voltando com o programa Papos e Receitas, a gente já vai aproveitar, deixa, e vai colocar para vocês uma receita deliciosa que nós fizemos e degustamos, né, Valesca? Que é a lasanha de frigideira, rapidinha e muito gostosa.
E a receita que eu trouxe para vocês hoje é uma lasanha muito prática. É a lasanha de frigideira. Vamos aos ingredientes? Meia caixa de massa para lasanha. 8 fatias de queijo mussarela. 8 fatias de presunto. 100 gramas de queijo mussarela escamado. Recheio de sua preferência. Para preparar essa lasanha, você precisa escolher um recheio que consiga deixar bem molhadinho. Isso mesmo, ele pode ficar até com caldinho. Para montar a lasanha é muito simples. Eu coloco uma parte do recheio no fundo da frigideira. Logo após, vou colocar uma camada de massa, uma camada de presunto e uma camada de queijo. Volto a colocar outra camada de recheio. Novamente, coloco uma camada de massa, uma camada de presunto e finalizo com queijo escamado. Vou cobrir a minha frigideira com a tampa e esperar esse queijo gratinar. Então, nossa lasanha vai estar pronta. Gente, a nossa lasanha ficou pronta, foi muito rápido. Eu acredito que 15 minutos de cozimento e ela já estava perfeita para ser degustada. E eu vou degustar agora. De volta, vamos continuar com o nosso bate-papo, que tá maravilhoso, muito produtivo. Tem bastante gente participando, depois a gente vai ler aqui as participações dos ouvintes. Eu quero voltar, então, perguntando para Kelly, mais uma vez, sobre essa questão mesmo da tecnologia. Kelly, o teu celular já estava ok, deu tudo certo, tu conseguiu já sair trabalhando, sabe de algum colega que teve que comprar celular, alguma coisa assim? Eu tive que adequar a minha internet, né? A internet de casa, tive que dar uma mexida lá com o pessoal para ficar mais potente. O custo aumentou. E o custo aumentou. E eu tenho colegas que sim, que precisaram, não era um artigo de necessidade naquele momento, e se tornou, né? Fizeram a compra de um celular que tivesse com mais memória, que rodasse mais programas, ou colegas que não tinham notebook, enfim, né? A tecnologia foi a obrigação do momento. Então, isso acarreta, claro, que é investimento, a gente sabe que é, mas talvez no orçamento daquele momento não era as prioridades, não é? Com certeza, principalmente na pandemia, né? E isso se torna hoje, eu acredito que para poder atender essa demanda, a internet vai ser esse caminho sem volta também. Acredito em todos os lugares, não é? A gente precisa estar com uma internet conectada tanto no celular ou chegar num lugar que tem Wi-Fi para poder fazer esse atendimento. Né? Isso para os alunos também foi um grande dificultador, né? A gente falou dos professores, agora vou falar um pouquinho dos alunos. Eu posso falar como mãe de aluno. Na minha casa, a gente não teve problema, porque já tinha uma internet boa, né? Se ele não tinha um celular bom, mas tinha computador, enfim, teve todos os recursos que precisou, né? E quando, isso é uma coisa que eu acho bem importante, quando houve essa possibilidade de voltar, e algumas mães puderam escolher por não retornar, eu escolhi sim pelo retorno, eu acho muito importante, né? E uma coisa que a gente tem ouvido falar bastante, eu tenho lido alguma coisa sobre isso, é que o Ministério da Educação tem falado, né, em tornar o ensino híbrido uma realidade daqui para frente, né? Como é que tu vê isso, Kelly? Eu vejo que se esse caminho for de investimento, ok. Agora, se for só uma intenção, não temos como atingir todos os públicos. Eu digo todos os públicos, é escola, família, bairro, cidade, região e assim por diante. Nós temos algumas realidades dentro do nosso próprio município, né? O aluno tem a boa vontade, tem a intenção, mas ele não tem condições de ter uma internet melhor, de ter um Wi-Fi dentro de casa. Parece tão simples pra gente, mas para muitas famílias não. Famílias que só têm um celular. Então, se essa realidade for de investimento, ok. Senão, a gente vai ficar um tempo ainda patinando nisso aí. E eu vou te falar assim, como mãe de aluno, principalmente mãe de adolescente, qual foi a minha intenção na volta? Eu percebo que há um desinteresse por parte deles e eu vejo, converso com muitos professores, tanto da rede
particular quanto privada, e que eles têm essa preocupação de que na volta, né, nesse retorno das férias, os alunos maiores, digamos assim, que já têm vontade própria, vamos dizer, né, optem por ficar em casa, porque tá frio, porque é cômodo, porque é só pegar o celular deitadinho na cama, né? E eu, como mãe, não vejo isso de uma forma bacana, né? Eu prefiro que vá, sim, para a escola, porque eu acho que a obrigação, rotina é uma coisa muito importante na vida, principalmente de uma adolescente. Posso até estar errada, mas eu, como mãe, é assim que eu vejo e é assim que eu decidi. Então, o meu volta, com certeza. E o que tu acha nessa questão da perda da qualidade de ensino ou da perda de interesse do aluno por aprender, Kellen, com essa questão dessa possibilidade de sim ficar em casa? Isso depende desse contexto, desse cenário, como eu falei. São momentos diferentes dentro de um mesmo foco. A gente está falando da educação, mas são momentos dentro desse horário de aula do aluno em que tem sim aquele aluno que é comprometido, mas que ele não tem as condições necessárias para acompanhar. Tem o aluno que tem todas as condições, mas não acompanha porque não quer. Tem as famílias, diferentemente do teu pensamento, que não acha que é importante esse momento e que deixa para o filho escolher, né? É um apelo que eu faço até no momento, assim, que realmente esse ensino se veio para ficar. Vejo muitos aspectos positivos, sim, mas isso depende dessa integração família-escola e governo. Sim. Sem dúvida. Né? Júnior, falando então da integração, vamos aproveitar o gancho, família e escola, né? É uma relação sempre bem, eu não digo complicada, mas é uma relação bem falha, eu acho. E não por parte da escola, não. Eu, como mãe, faço a meia-culpa, eu acho que por parte dos pais. Eu acho que nós, pais, devemos sim participar mais. Hoje em dia, eu percebo que a gente, né, enxerga essa necessidade. Como é que tu enxerga isso, Júnior? Bom, na mesma frequência que a gente tem essas ideias de a obrigatoriedade da responsabilidade, né? Ou melhor, da autorresponsabilidade que o aluno constrói, é a mesma intensidade de quanto as famílias e pais e responsáveis puderam reconhecer o professor, né? Porque eles tiveram o quê? Nossa, professor, vou trazer um relato aqui. Professor, eu não tenho condições de orientar o meu filho na tarefa de casa depois que eu chego do trabalho. Eu tenho que trabalhar e depois eu tenho outros compromissos. Sim, pois é. Você viu como é que é dar aula? Você tá vendo como é que o professor não faz nada? Né? Então, existe esse cenário importante em que nós, enquanto educadores, estivemos presentes em algum horário, dentro da rotina da família, a família pôde observar quão importante é o ensino que o professor presta. Então, aquele professor que planeja a aula online, parece que não é nada, eu vou anotar meias palavras aqui e vou aplicar uma aula online, né? É online, não tem importância. Não tem. Tanto é que o pai e a mãe não conseguem, em alguns relatos, conduzir uma tarefa de casa online. Sim, professor, realmente eu não consigo compreender como é que você consegue dar aula. Como é que você consegue conduzir uma turma de 20 alunos, estou sendo leve aqui em falar 20 alunos, né? Conduzir esses alunos a terem atenção contigo. É isso que eu estou falando numa plataforma interessante como Meet, Zoom, Teams, Classroom, né? Coisa que também em algumas regiões públicas isso não tem. É via WhatsApp, né? Então a gente percebe que o professor, principalmente vindo da rede particular, e em algumas regiões também com a rede pública, consegue ter esse domínio. E aqueles que não têm? É onde a gente entende que existe o conflito de gerações, pais e filhos, e existe o conflito de gerações, pais e filhos e escola, né? Daquele aluno que se acomodou, gostou, daqueles 15 dias em casa, que viraram um ano e meio, né? De 3 meses virou mais um pouco. Depois disso se decidiu que não ia ter mais aula física, presencial, ia ser online. Poxa, então eu tô de férias. Aí houve a consequência dessa autorresponsabilidade, que é o quê? Como eu vou conduzir o meu ensino? Agora quem manda no despertador sou eu. A minha aula vai começar às 10, eu tinha que estar às 7h30 na escola.
Ah, mas eu também não quero estar às 10. Meu pai e minha mãe também não estão em casa para mandar eu estudar. Mas existiu essa questão do professor chamar o pai e a mãe, pode vir aqui na escola conversar um pouquinho, ou vamos conversar pelo WhatsApp, vamos conversar pelo Team, porque olha, estou sentindo uma falta, uma expressão diferente no seu filho. Ele era assim presencialmente, agora ele está assim online. O que houve? O que está acontecendo? Ah, pois é, gente. Então eu estou reconhecendo o aluno em sala de aula, hoje em casa. Então existe esse reflexo interessante de que parceiros, pais responsáveis e escola precisam estar atentos em pequenos sinais silenciosos que os filhos prestam em relação à ansiedade, depressão, reatividade à condição de rotina. Não, eu não quero retomar a aula, como a gente estava conversando agora aqui. Não, para aí. Olha só. A pandemia não modifica a tua aprendizagem. Pode modificar o teu rendimento de aprendizagem, mas você tem uma obrigação. Não, e a gente nem entrou ainda na questão, Júnior, de, por exemplo, quantos problemas que os alunos têm em casa, familiar, que o professor identifica na Exatamente. escola. Inclusive problema de saúde. A minha sobrinha, quando pequenininha, foi descoberto que ela era míope, e muito míope, que eu não sei como a gente em casa não percebia isso, na escola. A professora viu, opa, só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Chamou a minha irmã, foi no oftalmo e descobriu que ela tinha uma miopia gravíssima. E hoje ela tem 22 anos e ainda usa óculos, usa lente, tem um problema progressivo, que se ela não tivesse na escola, talvez a mãe nunca teria percebido, teria percebido já exatamente num estágio já bem avançado. Eu acredito que esse assunto que nós estamos abordando hoje seja um assunto de interesse. Não é um assunto para punirmos. Não vamos certeza. punir pais nem sociedade educacional. Não é a nossa questão. Mas sim, assim, quanto de importância você está dando para esse assunto, né, de ensino em foco pandêmico ou pós-pandêmico, enfim. E, na verdade, só interrompendo um pouquinho, Júnior, assim, como é tudo muito novo, ainda não existe um certo e errado, não é? É uma questão de se locar naquilo que está acontecendo. Mas o que é melhor para mim e para o outro? A empatia faz parte disso também. Falar isso aí, exatamente. É um momento que a gente está se adaptando ainda. Ah, mas já faz 2 anos. Faz. Mas ainda assim não sabemos qual é o acerto. Porque tudo muda toda hora, né, também. Nunca foi vivido isso antes. Nunca foi. Em tempos de rede estadual, houveram greves e tudo mais, se tinha paralisações, mas nunca se deixou um espaço de tempo sem escola. Sim, sem e se escola, retomava e se recuperava tudo, né, Kelly? Exatamente. Deixa eu só colocar uma participação de um ouvinte aqui, o Giovanni Barbosa. Ele diz o seguinte: infelizmente, este período sem aulas para a rede pública só fez aumentar ainda mais a desigualdade social. No longo prazo, isso será muito impactante para as crianças e adolescentes que terão cada vez menos equidade de conhecimento. Sim. Perfeito. O aluno que entrou no 4º ano, ele não tem o mesmo rendimento, e o professor que vai pegá-lo, esse aluno, porque nós precisamos aprovar esse aluno, no 5º e 6º ano ele vai ter dificuldade. Qual a tendência desse aluno deixar a escola? O déficit que ele tem, né, que talvez não foi sanado, que a família talvez não tenha reconhecido também essa dificuldade, que o professor lá atrás dos seus meios tecnológicos também não conseguiu detectar. Eu não tenho essa informação, tá? Mas eu tenho uma dúvida, uma curiosidade. Existiu nesse período reprovação de aluno? Existe uma busca desse aluno que não interage, que não comparece. Como eu falei, tem algumas realidades em escolas que hoje, nos dias de hoje, o aluno tem acesso ao material digitado, ao material que ele vai na escola buscar. Tem as presenças através dos grupos de WhatsApp, de reuniões online, não é? E esse aluno tem que dar um retorno para o professor, para a escola. Participação. Exatamente. E aí existe aquele aluno que se busca junto a um conselho tutelar, junto ao serviço do Ministério Público, que também agora retornou já, né, com suas atividades mais normais. E é esse momento que se tem. O aluno, ele entra em busca ativa. É o nome que se chama, né? Para fazer isso aí. Ao final do ano, o aluno chega no novembro, se eu não me engano, foi novembro. Esse aluno, ele entra em busca ativa
e a família tem que dar um retorno para a escola, senão a família, algum desses serviços ajuda a escola para isso. Para que ele demonstre os resultados. Os resultados. Que não demonstrou ao longo do ano. Sim, era uma dúvida que eu tinha. No particular, Júnior, tu tem conhecimento sobre isso? No particular, algumas escolas adotam o programa de aprovação, né, por tarefas, não propriamente avaliativas, mas por participação. Sim. Né? Eu respondo pelas escolas que eu tenho conhecimento que adotam esse tipo de avaliação, vamos dizer assim, né? Um aluno participativo lá, que apresenta seus trabalhos, então ele tem... Porque a exigência, ela diminuiu aí, né? Porque se estamos em casa, não estamos em aula, não consigo estar atento ao olhar do aluno, né? Então existiu essa flexibilidade. O que isso eu entendo, né, de uma maneira dentro da psicologia da educação, que pode afetar, sim, o grau de aprendizagem do aluno. Né? Um elevado segmento de 4º, 5º, 6º, 8º, 9º ano, né, indo para o Fundamental 2, esse aluno não vai ter o mesmo rendimento. Né? É claro que existe o cenário externo, que é provocado pela pandemia, né? Então é uma questão de atenção, realmente. Sim, e o quanto é importante, né? Agora a gente batendo esse papo, a gente consegue entender o quanto é importante que se entenda que sim, é um prejuízo, né, para o aluno se ele não participar por vontade própria, né? E não é um prejuízo para o pai e para a mãe, não é um prejuízo para a escola, é um prejuízo para ele, para o futuro dele, né? Eu acho que a palavra que fica forte, né, na minha compreensão, na área que eu defendo, dentro da educação socioemocional, da educação emocional, do ensino dentro de hábitos eficazes, eu entendo que a palavra foco para o aluno é autorresponsabilidade. Essa é a tua mensagem, Júnior. Autorresponsabilidade. E que pais, parceiros e escola podem ser influenciadores para isso. Sim. Tem que haver, então, essa interação aí. Eu acho que na colocação do Giovanni também foi a questão disso, né? Essa equidade é o que vai ser o resultado. Né? Se esse aluno não se reconhecer como importante o que está vivendo, da maneira como ele pode, vai refletir lá no futuro dele. Gente, o assunto é muito bacana. A gente poderia ficar aqui falando horas, né? Acho que a gente tem muito ainda que falar sobre isso. Espero que a gente volte, inclusive, num próximo programa a falar sobre isso e que nós tenhamos coisas boas para contar, né? Que a gente relembre desse dia e diga, vocês lembram lá que o pessoal estava voltando de férias? Passamos por isso. Que exatamente. Ninguém trouxe bolinho de chuva. Que acabou o programa e ninguém trouxe bolinho de chuva. É uma maravilha, mas quem sabe no próximo, né? Gente, muito obrigada, Júnior, mais uma vez por ter aceito o nosso convite, ter dado aí uma brechinha na tua agenda para estar aqui com a gente, batendo esse papo bem bacana. Obrigado, gente. Quem quiser mais informações, eu trabalho na Clínica Espaço Bio, Clínica da Lisele, fisioterapeuta, CRP 07-23007, telefone de contato 51-994-15-1407 e nas redes sociais, @psicoenio. Isso aí, depois se alguém quiser o telefone do Enio que não conseguiu anotar, dá uma ligadinha pra cá que a gente passa. Kellen, muito obrigada. Muito produtiva a nossa conversa. Igualmente para vocês, uma boa tarde a todos. Boa tarde, gente. Ficamos por aqui até quarta que vem. Você ouviu Papos e Receitas aqui na Acústica, com a culinarista Mari Vicente. Acústica FM e Rede Gaúcha Sati.